Ok, good evening, everybody. Boa noite a todos e todas, aos que estão aqui assistindo ao vivo, né, pelo Google Meet, e também boa noite ou bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você for assistir a esse aulão pelo YouTube do IFSC Gaspar. Então nós vamos hoje fazer um aulão de língua inglesa para o Enem. My name is Rubia, ok, so I'm teacher Rubia. E é um prazer estar aqui para a gente fazer essa aula de 1h30, né, começando agora, são 19h07, e nós vamos terminar às 20h30, ok? Então eu sou professora de inglês do Campus Gaspar, como eu já, né, comentei antes de iniciar a gravação. Obrigada pela presença dos que estão aqui e também aqueles que estão assistindo. Compartilhem com seus colegas, amigos, familiares, quem for fazer o Enem. Essa é uma aula que vai ser bem bacana, porque eu vou trabalhar não só com a resolução de questões, do Enem, mas com algumas dicas, algum conteúdo relacionado às estratégias que são necessárias para a resolução da prova de inglês. Não só do Enem, como de qualquer vestibular, de qualquer prova, mas claro, hoje especificamente estamos trabalhando com a prova do Enem, ok? Eu vou falar em português durante essa aula, embora as minhas aulas normalmente sejam lecionadas em inglês, mas como a gente está trabalhando, né, com um contexto de de estratégias de leitura, né, da própria resolução das questões, a língua que eu vou falar hoje vai ser português mesmo, ok? Claro que na hora das questões, de ler e de explicar algumas coisas, a gente vai usar o inglês, ok? E, já adianto que vocês, podem se sentir muito à vontade para levantar a mãozinha aqui, né, no Google Meet e fazer as suas perguntas, tirar dúvidas, fazer comentários, fiquem bem à vontade, ok? Então eu vou iniciar a apresentação aqui dos slides que eu vou utilizar, né, não vou usar só slides, mas só para ficar um pouquinho mais contextualizado aqui e vocês visualizarem também. O que que nós vamos trabalhar hoje, alright? Ah, então esse nosso aulão do Enem, de língua inglesa, né, e qual que é o plano de hoje? Então nós vamos trabalhar com algumas estratégias de leitura, tudo isso focado para a prova do Enem, tá, de inglês. Dentro das estratégias de leitura, a gente vai trabalhar um pouco com cognates, que são aquelas palavras parecidas, com o português, né, as palavras em inglês que são parecidas com a língua portuguesa. Trabalhar com o conceito de keywords, que são as palavras-chave, as palavras importantes de um texto. As estratégias de leitura de scanning e skimming, que eu vou explicar certinho o que que são elas. Um pouquinho de nominal groups, que é um conteúdo bem legal para vocês, para ajudar na leitura, na interpretação, né, de textos. E pronoun reference, né, essa referência de pronomes que é feita, para a gente entender o texto, né, e as referências que são feitas dentro de um texto, ok? Feita essa parte, a gente vai iniciar, um momento de resolvermos e ir comentando algumas questões de provas anteriores do Enem. Ah, e após isso vamos ter, né, sempre na verdade durante toda a aula, um momento para vocês tirarem suas dúvidas, fazerem comentários, né, mas no final também vou abrir novamente. E aí também algumas dicas, gerais e também com características sobre a prova do Enem, ok? Então a gente vai começar com essa esse texto, talvez vocês já tenham lido em algum lugar, e eu gostaria que vocês tentassem não, que vocês lessem esse texto, que está em português, mas um pouquinho diferente, confuso. Estão conseguindo ler? Então, esse texto diz ali, né, de acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão,
A única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma total bagunça que você pode ainda ler sem problemas. Isso é porque não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Curioso? Então, isso aqui, né, uma brincadeira, na verdade, para a gente entender que tudo que a gente for trabalhar em língua inglesa, ou mesmo que seja em língua espanhola, qualquer outra língua, na verdade, a gente sempre faz uma leitura com base no contexto, e nunca na leitura isolada das palavras em inglês, por exemplo, né. Então, isso aqui é só para mostrar, né, que a gente trabalha com essa ideia de contexto, de uma ideia geral, né. Muitas vezes a gente acaba ficando preso em uma palavrinha, "Ai, não sei o que que é essa palavra aqui específica", mas às vezes ela nem é tão importante ou ela não é importante mesmo para o seu texto, né. Então, a gente isso aqui é pra gente ter essa ideia de desapegar, né, dessa tradução literal, né, que a gente às vezes quer fazer, ok? E aí eu vou começar com os conteúdos de cognates, que são esses cognatos, ou seja, as palavras que são parecidas com o português. Vocês sabiam que aproximadamente, vou fazer é uma ideia, tá, gente, aproximadamente 25%, ou seja, um quarto das palavras em inglês é cognata ao português? Sim, é um número bem alto, né? Ou seja, um quarto, talvez um pouco menos ali, vamos jogar um quinto, mas que seja, né, hã, é parecido com o português. Então, quer dizer, eu nunca vou poder falar: "Eu não entendi nada desse texto". É impossível. Por quê? Porque sempre vai ter alguma palavra que é parecida com o português. Claro, tem textos que vão ter mais palavras parecidas e outros que vão ter menos, então isso não é uma regra, esse número que eu dei também é algo, né, aproximado. Isso vai variar de acordo com inclusive o tema, o contexto, né. Então, por exemplo, quanto mais técnico, quanto mais científico for meu texto, mais eu vou ter palavras cognatas, né, por causa da origem, né, da origem das palavras, do latim, né, então isso vai ficar mais evidente dependendo do texto, né. E aí nós temos o quê? Cognatos idênticos, for example, cancer, hospital. Alguém lembra de mais cognatos idênticos? Aqui muda a questão da acentuação, né, no cancer, e claro, vai sempre mudar a questão da pronúncia. Mas que palavras que são exatamente iguais no português e no inglês? Alguém gostaria de escrever aqui no chat? Ou abrir o microfone e falar? Alguém lembra de algum identical cognate? Alguma palavra que é igualzinha no inglês? Não? Teacher, Yes. I have a doubt because when we say like a word as access or information, can I say that is a cognate? Yeah, of course, sure, It's not Oh, identical, but it's a cognate yeah. for sure, Okay. Okay. because you can recognize, você consegue reconhecer essas palavras com o português, de alguma forma, né. A gente já vai ver, esse nível de palavra cognata, de semelhança, vamos dizer assim, né, Henrique. A Bianca colocou aqui hotel, yes, em português a gente fala hotel, but in writing, né, no spelling ali na escrita é a mesma coisa. A gente tem o quê também mais? Banana, chocolate, okay? Anyways, there are some identical, cognates, ok? E aí também nós temos os que são parecidos. Tem alguns que são levemente parecidos, que lembram, e alguns que são parecidos, bem parecidos. Tipo, quando eu falo inflammatory, isso me lembra automaticamente o quê? Inflamatório, né, não tem dúvida com relação a isso, né, então é um cognato. Effects, talvez não seja tão parecido quanto inflammatory, mas lembra efeitos, né. E assim a gente vai ter muitos, né, gente. Se a gente pensar nas palavras terminadas com ation, como eu disse, de enrolation, né, transportation, imagination, transformation, hã, anyways, a lot of words, essas que terminam com ation no final. Quase todas dessas são cognatas, tá, gente? Force, não é com eixo, mas sim é um cognato, né, que parece com força. Enfim, tem uma lista enorme, gente, de palavras cognatas, tá?
Aliás, essa lista de palavras cognatas, ela é muito maior do que essa lista de false cognates, de falsos cognatos. Vocês já devem ter ouvido falar de falsos cognatos, né? Que são o quê? Aquelas palavras que parece, mas não é, né? Então, eu tenho alguns falsos cognatos que assim, eles até colocam para às vezes cuidar com isso no Enem, mas não é tão comum ter falsos cognatos, tá, gente? A gente tem que aprender a usar mais os cognatos ao nosso favor do que ficar se preocupando com falsos cognatos, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês, bem rapidamente, só para vocês visualizarem essa listinha de false cognates, tá? Que eu abri aqui. Então, olha só, rapidamente, né? Essa listinha aqui, né? Em qualquer lugar de Google você encontra, né? Ó, alguns false cognates, tipo actually, que parece que é atualmente, mas é na verdade, né? Mas na verdade é, na verdade, o fato é que, de fato, né? Enfim, tem vários outros aqui, né? Alguns que são bem comuns, assim, de serem confundidos, né? Tipo, cafeteria, como se fosse cafeteria, mas é refeitório, e aí cafeteria seria coffee shop, snack bar, né? College, muita gente acha que é colégio, mas é faculdade, né? E aí a escola ali de segundo grau, vamos dizer assim, de ensino médio é high school, que é o que vocês estudam, por exemplo. Enfim, são várias palavrinhas, mas assim, não é tanto que tem uma lista, né, gente? Claro, ela não é limitada só a isso, mas assim, tem muito mais cognatos do que falsos cognatos, tá, gente? Então, não precisa ficar se preocupando muito com essa ideia de falso cognato. Ah, e tem um que é bem comum, né? Quando a gente fala push, e a gente acha que é puxar, né? E aí empurrar, e aí pull, que daí seria puxar, né? E não pular, que parece, né? Enfim, são alguns falsos cognatos que acabam sendo comentados, né? Mas assim, o foco é que cognatos são muito mais importantes e muito mais úteis para a gente do que falsos cognatos, tá bom? Então, eu queria salientar essa parte de cognatos como uma das estratégias de leitura, ok? E aí, aqui eu tenho um textinho, a gente não vai ler ele todo, mas eu gostaria de mostrar para vocês. Esse é um texto, What is Homeopathy? Né? O que é homeopatia? E aí, para vocês visualizarem, todas as palavras que estão aqui nessa tela são cognatas. Elas são parecidas em algum grau com a língua portuguesa, né? Ó, essentially parece essencialmente, natural é idêntico, né? Natural, process parece processo, remedies parece remédio ou remediar, assist não é no sentido de assistir de TV, mas é no sentido de assistir de ajuda, né? Que também existe no português, né? Assistência, né? Olha ali o forces que o Henrique colocou, né? De force, ó, natural forces, concentrates, enfim. Aí esses asteriscos em vermelho representam as palavras que não são cognatas, né? Cada asterisco seria uma palavra que não é parecida com o português, no caso. Mas é só para vocês entenderem que só com os cognatos eu consigo ter uma boa ideia desse texto. Uma boa ideia desse texto, que está falando sobre homeopatia, né? O que seria isso, né? Enfim. E aí, na sequência, eu tenho o texto todo. Se a gente for, né, agora considerar algumas palavras que foram tiradas ali no outro slide, que não são cognatas, né? Tipo rather than, aqui na terceira linha, enfim. Né? Então, é só para vocês visualizarem que essa ideia de cognato assim ajuda muito, tá, gente? Então, bastante palavra que é parecida com o português, ok? Aí, uma outra estratégia de leitura são as keywords, que são as palavras-chave. E o que são essas keywords? São essas palavras que normalmente vão estar repetidas, né, no texto. E por quê? Porque elas são importantes, né? Eu não vou ficar repetindo uma palavra que não é importante, né? O João colocou aqui to pretend, exatamente. Nossa, João, o to pretend é super comum as pessoas se confundirem. Até pessoas que têm um certo nível de inglês acabam colocando, né? Na hora pensa, eu pretendo, aí já fala, I pretend to travel, né? E pretend é fingir. E aí, se eu quiser falar que eu pretendo, eu falo I intend, I plan, I want, eu uso o futuro mesmo, né? Então, é uma situação, é um falso cognato bem comum mesmo, bem lembrado, João.
Voltando então para as nossas keywords, a gente tem, né, essas palavras, sempre que tiver palavra repetida, você pensa, opa, já é a segunda vez que eu estou vendo essa palavra, ou seja, tem alguma coisa de importante aí, né? Então a gente vai focar naquilo ali. E tudo isso vai se somando às estratégias de leitura que nós vamos utilizar para trabalharmos, para lermos, para interpretarmos um texto, ok? Ah, exatamente. Really, really, como se fosse realmente? Parecia de really é realmente, né? Mas seria parecido com o quê? Será? Para dizer um real? Pull, push, push, né? Que aí são realmente que são invertidos, como a gente comentou, né? Então, mais uma estratégia de leitura, né? As keywords, ok, guys? Gente, vão me interrompendo, perguntando se vocês tiverem dúvidas, tá bom? Lembrando que as keywords, olha só, é bem comum as palavras-chave, ou pelo menos uma dessas palavras-chave, estarem no título do texto, né, gente? O título serve para isso, para indicar, assim, pelo menos o tema ou alguma coisa que leve a isso, né? Ao tema do texto que você está lendo, ok? Aí eu vou trabalhar agora, vou mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre essas duas estratégias de leitura que são muito importantes. They are very important for reading texts in English. Not only in English, né? Não só em inglês, mas em qualquer língua, tá? Então a gente vai trabalhar primeiro com a estratégia de scanning. Vamos pensar em scanning, que vem do verbo scan. A gente tem scanner, que a gente fala em português, né? O que faz um scanner? Quando a gente pensa assim, eu tô no aeroporto, ou, né, e eu vou escanear alguma coisa, vou passar um scanner na pessoa, né? Eu vou passar de cima a baixo aquele scanner. Eu tô tentando buscar o quê? Assim, tipo, uma visão geral ou eu tô buscando ali ver se eu acho alguma coisa específica naquela pessoa? Vamos supor assim, quando eu tô passando um scanner no aeroporto. O que vocês me dizem? Quando eu falo assim nessa ideia de escanear, de passar um scan, de fazer um scanning, o que parece? Parece que tá procurando algo específico. Né? Tipo, no aeroporto, uma coisa afiada, alguma coisa Geralmente é, proibida, né? geralmente é metal. Metal, alguma coisa nesse sentido. Então, é isso mesmo, Léo. Quando a gente fala sobre scanning, a gente quer o quê? A gente tem normalmente uma pergunta, uma questão, alguma coisa já que vai direcionar o quê? Eu estar procurando algo específico naquele texto, tá? Então, como diz ali, ó, nesse primeiro parágrafo, né? When you scan, quando você escaneia, vamos dizer assim, né? Tô usando, claro, aportuguesado esse verbo. Your goal is to find just the information you want. Então, o seu objetivo é encontrar apenas a informação que você quer. É aquilo, é bem específico. Se eu tiver num texto, e eu vou colocar aqui para vocês, tá? Just a moment. Vou apresentar aqui para vocês, visualizarem just an example of a scanning activity, ok? Para ficar mais visual, let's say. Então, assim, ó, quando eu tenho. Aqui eu tenho um texto, né? Do British Council. É ótimo para aprender inglês, tá? Depois eu vou fazer uma indicaçãozinha disso. Quando eu tenho, por exemplo, true or false, uma atividade de true or false, né? De verdadeiro ou falso. Aí eu tenho algumas frases que eu vou ter ali, ó. Por exemplo, 21st century skills are not taught in schools in the UK. Aí eu tô falando que habilidades do século XXI não são ensinadas em escolas do Reino Unido, né? United Kingdom. E aí, o que é isso? Então, eu tenho uma informação que eu quero buscar específica. Então, eu vou lá no texto e tento encontrar UK, né? Tipo, ó, achei aqui, ó, UK, né? Aí eu vou tentar ver ali, ó, some ICT skills and knowledge of the digital world are taught explicitly in schools in the UK. Então aqui eu achei uma informação específica de que são ensinadas, né? Ou seja, é falsa essa ideia. Perceberam? Então, essa ideia, né, que eu estou colocando de você procurar uma informação específica no texto. Então, isso é chamado de scanning, ok? Da mesma forma, se eu tiver uma atividade de procurar alguma coisa, tipo, um número, a quantidade, né?
Tipo, quantas ordens ou pedidos há no texto, né? 8, 9, 10, 7. Aí eu vou procurar aqui, claro, aqui eu vou contar, né? É mais algo mais assim, visual, inclusive, né? Mas essa é a ideia, tá, gente? A ideia de que eu vou sempre buscar por informações que eu estou procurando especificamente. Alright? Então, eu vou voltar à apresentação lá para ir para a próxima reading strategy, a próxima estratégia de leitura, que é a skimming, né? Esse skimming vem de skim, que significa em inglês nata. Sabiam disso? Tipo, nata do texto do leite, sabe? E a nata fica onde no leite? Ela fica por cima, né? Essa ideia de ficar por cima daquilo. Então, diferentemente do scanning, então lembra que o scanning procura informações específicas, né? Eu tenho ali um enunciado, eu tenho uma question, eu tenho algo específico e eu vou lá, pá, e busco aquilo especificamente, né? Neste caso do skimming, eu vou fazer o quê? Eu estou interessada numa ideia geral, ok? So, you may be interested in the gist of an article. Então, nessa visão geral de um texto, de um artigo, tá? Então, você vai alternar, né, essa leitura mais rápida, assim, de dar uma passada com os olhos, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque você quer obter uma impressão geral daquele texto. Você quer entender, assim, sobre o que é isso? Ou, esse texto tem uma visão positiva sobre tal coisa? Vamos bater um olho aqui numa leitura mais dinâmica, mais rápida, mas sem me ater a detalhes, sem procurar as informações específicas, porque daí isso já seria a estratégia de scanning, certo? Compreenderam a diferença de scanning e skimming e como eu vou usar elas o tempo todo, né? Dependendo do tipo de pergunta, dependendo do meu enunciado naquela prova, né? Por exemplo. Então, isso vai variar bastante, mas são duas estratégias muito utilizadas. Alright? So let's continue here. Ok, Henrique, thanks. Aí, outra estratégia que a gente vai trabalhar aqui rapidinho é nominal groups, que são grupos nominais. Ai, teacher, que coisa chata, né? Grammar e tudo mais. Só que são algumas estratégias que ajudam bastante, tá, gente? Por quê? Bom, os grupos nominais, de forma bem resumida, é um grupo de palavras que fazem sentido juntas, tá? E eu sempre vou ter um núcleo para aquele grupo nominal. Então, e no português, a ordem dos grupos nominais é diferente do inglês, por isso que a gente salienta esse aspecto, tá bom? Então, assim, ó, todas as outras palavras que não são núcleo são modificadores, a gente chama, tá? São palavras que caracterizam, que qualificam, que complementam, que dão alguma característica, uma modificação, vamos dizer assim, para aquele substantivo, né? Aquele noun, tá? Então, olha só para você ter uma ideia. No português, eu falo casa bonita. Isso é um grupo nominal, tá? Vamos dizer assim, eu tenho um núcleo, tô falando sobre quem? Sobre a casa. Que casa? Casa bonita. Poderia falar assim, a casa bonita do José, né? O do José também seria um modificador, porque ele estou caracterizando aquela casa. Então, vocês percebem que no português eu tenho primeiro o núcleo, o substantivo, e depois vem o modificador, não é? Que nesse caso é bonita. Já em inglês, eu tenho a ordem inversa de núcleo, né, de substantivo e dos seus modificadores. Então, casa bonita se transforma beautiful house. Ou seja, perceberam ali em negrito, né? House, que é o núcleo, porque eu estou falando sobre aquela casa, ficou ali por último, né? E aí a característica, o adjetivo beautiful veio antes, tá? E por que é importante isso ser explicado? Porque eu vou mostrar agora, por exemplo, para vocês, que nos textos a gente às vezes fica com um pouco de dificuldade de fazer essas traduções, tá? Porque a gente não entende muito a ordem, né, daquilo que está apresentado. Então, olha só, eu vou apresentar para vocês aqui rapidamente alguns exemplos, né, de nominal groups, né? Olha só, vocês estão enxergando aqui, né? Olha só, eu tenho aqui, ó, Communication Industry Shares. Então, eu tenho aqui sublinhado, né? Shares, que são como se fossem as fatias, né? Shares não está como o verbo compartilhar nesse momento, tá? Ele está como um substantivo. E aí eu tenho communication and industry como palavras que modificam
o shares, tá? Então, eu vou falar fatias de comunicação da indústria, por exemplo, né? Agora, olha só, nesse Modern Technology, pensa comigo, sobre o que eu estou falando? Qual que é meu núcleo nesse grupo nominal aqui? Estou falando sobre o que aqui, em Modern Technology? Qual que é o meu substantivo aqui? Technology. Technology, yes, of course. E aí eu tenho o adjetivo modern, de moderno, que está ali modificando. Tipo, eu falo tecnologia, tá? Que tecnologia? Tecnologia moderna, né? Poderia ser computer technology, modern computer technology. Poderia ter mais um modificador, né? Eu poderia ter vários modificadores ali, mas a ideia é que os modificadores, a gente entenda que esses modificadores vão vir sempre antes do substantivo na língua inglesa. Alright? You got it? This idea? Ó, eu tenho aqui também, só pegar esse exemplo para finalizar essa partezinha. Ó, many good jobs for society. Quando eu tenho preposição, aí é uma regrinha um pouquinho diferente, tá? Tipo for, of, about, with, né? Nesse caso, o núcleo é a palavra que está logo antes do for, né, da preposição. Então, eu estou falando sobre jobs, empregos. Que empregos? Muitos empregos bons, né? Então, eu tenho many e good como modificadores, mas eu também tenho for society, para a sociedade, como mais um modificador, né? Então, eu tenho isso aqui tudo é grupo nominal, né? Olha o último aqui que é um pouquinho maior, ó. The social benefits of modern technology. Então eu tô falando sobre o quê? Sobre os benefícios. Que benefícios sociais da tecnologia moderna? Então meu núcleo aqui, gente, é benefícios, porque é sobre isso que eu estou falando, né? E aí eu tô caracterizando, vamos dizer assim, modificando esses benefícios, tá? Então entender isso é bem interessante, bem bacana na hora de vocês lerem um texto in English, alright? Vou continuando aqui, né, pra gente avançando. Tá tudo ok? Tá tudo certo a princípio? Yes. Yes, ok, thank you. Bom, aí, para a gente finalizar essa parte de reading strategies e passar para outra parte do nosso aulão, nós temos essa ideia de pronoun reference, que são essas referências pronominais que são feitas num texto. O que é isso? Teacher, de novo gramática, né? Mas assim, a ideia é entender o conceito, não precisa se apegar ao nome, pronome, referência, né? A ideia é entender o quê? Que os pronomes pode ser pessoais, eu, ele, nosso, pode ser possessivo, né? Dela, enfim, esses pronomes, eles normalmente se referem a substantivos que aparecem anteriormente no texto. Então, ele faz uma referência a algo que já foi mencionado. E isso para quê? Para evitar repetição, né? Tipo, já a pessoa só fala assim, ah, eu gosto de eu tenho um cachorro. O nome do meu cachorro é Dino, meu cachorro é preto, meu cachorro gosta de brincar. Quantas vezes eu falei meu cachorro? Né? Várias vezes. Eu não precisava ter falado tudo isso de meu cachorro. Eu poderia ter colocado que, eu tenho um cachorro chamado Dino. Ele é muito legal, gosta muito de brincar. Enfim, né? Eu vou colocar ele, eu vou colocar o cachorro, vou colocar a brincadeira preferida dele, né? Enfim, eu vou usar pronomes diferentes para me referir a esse cachorro que eu mencionei no texto, né? Naquilo que eu estou fazendo, falando, comunicando, certo? Então, é importante a gente entender. E assim, ó, na prova do Enem, tem muitos tipos de pergunta assim, de vestibular, assim, direto, né? Tipo, assinala as alternativas corretas. O pronome it, na linha tal, se refere a car. E aí você vai lá no texto, lê, vê se ele se refere a car e vê se aquilo é certo ou não. Então é super comum esse tipo de pergunta, tá, gente? Então por isso que é importante. Eu vou fazer agora mais uma apresentaçãozinha para vocês visualizarem como é que seria esses, essa referência pronominal, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, um textinho aqui.
Engineers in Japan built a sociable robot named Wakamaru. It's a Japanese name, okay? They designed Wakamaru to help and serve people in a friendly, caring and intelligent way. Né? Então, o que nós temos aqui? Eu falei engineers, né, engenheiros, e aí logo na segunda oração, na segunda sentença aqui, eu começo they designed. Então, esse they, que significa eles, se refere ao quê? A engineers. Percebem? Então, isso aqui é a referência, né, de pronome que a gente está falando até agora, que a gente está falando agora, ok? Se eu tiver, for example, aqui, ó. Wakamaru can do many tasks for a family. For example, at night it moves quietly around the house, but it can wake family members up if there is any trouble. Então, nessa frase que eu marquei aqui, nós temos que pronome que faz referência a alguma coisa aqui? Qual que é o pronome que eu tenho aqui nesse trechinho que eu marquei aqui em azul? Conseguiram identificar? Tem duas vezes, tem dois pronomes iguais. It. It, yes, Eduarda. Então, isso, o Rick também colocou aqui. Então, vejam, esse it se refere a Wakamaru, ok? Wakamaru. Anyways, para não ficar repetindo, né? Wakamaru can do, for example, at night, Wakamaru can and but Wakamaru can wake up family members up. Não, então eu vou colocar o it, né? Para não ficar repetindo esse substantivo, ok? You got it? Então essa é a ideia de pronomes de referência. Alright? Então, essa foi a parte de estratégia de leitura, né? Algumas dicas nesse sentido, assim, que ajudam na leitura, né? Porque, claro, quando a gente fala em língua estrangeira, é muito difícil de falar assim, vamos aprender de um dia para o outro uma língua estrangeira. Isso não existe, né? Mas existe saber fazer uma prova, melhorar as suas condições de leitura. Às vezes você tem até um pouco de facilidade com a língua, mas você não consegue, talvez, lidar muito bem com a prova, na parte de escrita, na parte de gramática, justamente porque faltam essas dicas, essa prática, né? Esse conhecimento com relação a algumas dinâmicas, algumas estratégias que podem facilitar isso, certo? Então, continuando aqui, nós vamos agora ver algumas características da prova de inglês, certo? So, for English test, né, a parte de inglês ou de espanhol, né, mas claro, a gente está focando aqui no inglês, nós temos only 5 questions, guys. São só 5 perguntas, tá? Ai, teacher, super pouco, então nem precisa estudar, né? São só 5 questões. Todo mundo sabe aqui que 5 questões fazem bastante diferença se você quer uma boa pontuação no Enem. Então, você sabe que quando você vai fazer um vestibular de algum curso que é mais concorrido, justamente são essas áreas de conhecimento que não são as específicas que vão determinar quão bem você vai numa prova ou não. Tá? Então, eu vou fazer física. O que eu quero saber de inglês, de português, de história, né? Que não são específicas. Não dá para pensar assim, porque é justamente nessas que as pessoas conseguem se destacar, né? E ter essa diferença de pontuação ali nas notas, tá? Então, são 5 perguntas. Mas é tão pouco, né, teacher? Só que justamente por serem textos relativamente longos, nem todos, tá? Alguns são bem curtinhos, mas isso pode demandar tempo, né? Isso, na verdade, vai demandar tempo e vai exigir que vocês controlem muito bem esse tempo, né? Então, nós temos, além de serem, então, 5 perguntas, nós temos diferentes linguagens. Como assim, teacher? Eu tenho textos verbais, né, escritos, e eu também tenho textos não verbais. Desenho, às vezes sem nada escrito, às vezes só com um balãozinho, um cartoon, a gente vai ver alguns exemplos disso, tá? Então, a gente tem, assim como na prova de português, né, ou de outras disciplinas, a gente tem essa característica, alright? Nós temos diferentes gêneros textuais. Gêneros textuais, vocês sabem, né? Que são aqueles
diferentes tipos de textos, vamos dizer assim, chamar de diferentes, né, de uma forma bem simplificada, que circulam na sociedade, né? Então eu tenho o gênero notícia, eu tenho o gênero bula de remédio, poema, cartoon, enfim, são vários gêneros, né? Que a gente tem. Então, olha só, os mais comuns que caem bastante nas provas de inglês do Enem são notícias, poemas, músicas em inglês. Vocês viram no começo, né? Quem tava colocando umas musiquinhas ali com a letra, né? É bem comum ter letra de música, tá? Cartas, cartoons, né? Aqui tá com a forma portuguesada, né? Mas seria de cartoon, né? In English, with double O, ok? Cartoons, tirinhas, tá? Então, é interessante entender e conhecer esses gêneros, né? Para melhorar a leitura e o entendimento desses textos também, tá? Embora os textos, né, tanto verbais, não verbais, independente do gênero que estiverem, estejam em inglês, obviously, né? Tem que estar em inglês porque a prova é em inglês. Os enunciados estão em português. Então, é legal isso, né? Ajuda. Então, os enunciados estão em português, tá? Só para esclarecer. E normalmente as questões demandam mais interpretação de texto do que análise de aspectos gramaticais. A gente vai ver isso, né, nas questões que nós vamos resolver hoje, né, nesse nosso aulão, ok? Então, essas são as características da prova. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, né, podem ficar super à vontade para fazer, tá bom? Let me continue here. Então, olha só, quais são os temas mais comuns da prova de inglês, né, do Enem? Tempos verbais em inglês. Ai, teacher, mas isso é muita coisa, realmente, porque são muitos, não é que são muitos tempos verbais, né? Mas assim, é bem denso, né? Se a gente for pensar em todos os tempos verbais de inglês, né? Mas é muito, como eu vou falar agora, e tá no último tópico aqui desse slide, a, a característica do vestibular de inglês, de vestibular ou do Enem, né? Vestibular também, é que tem alguns vestibulares que são mais gramaticais mesmo, né? Mas da prova do Enem é muito mais de interpretar o texto talvez com algum uso de tempo verbal, mas ele não vai pedir para, não vai ter uma pergunta essencialmente gramatical ali de tempo verbal. Tá? Então é isso que tem, essa ideia que tem que pegar, embora os tempos verbais podem aparecer ali nos textos, né? Nas questões, de uma forma talvez um pouco mais implícita, ok? Voz passiva, tá? Hoje a gente não vai ter tempo de trabalhar, por exemplo, todos esses temas, tá? Todos esses tópicos, porque realmente temos 1h30, né? Então a ideia é fazer um apanhado bem geral para vocês irem, né, estudar por conta, né? Na verdade, assim, entende-se que já estejam estudando, né, ao longo desse ano ali, né, de toda a vida de vocês, na verdade, né? Porque isso faz parte dessa caminhada, dessa trajetória de vocês. Mas é legal ter essas dicas agora mais perto, assim, para vocês tentarem focar em algumas questões fundamentais para isso, né? Um outro é a parte de linking words, que são o quê? Esses conectivos, né? Tipo but, and, because, e aí outros um pouco mais complexos, né? Although, embora, however, porém, né? Então, são esses conectores, essas conjunções que vão dar a ideia de adversativa, de adição, né? Que a gente tem no português também, tá bom? Então, pelo menos assim, tipo, ter uma ideia dos principais, né? E quando eu falo principais, é tipo and, but, or, because e so. Por exemplo, esse que eu coloquei aqui no chat, né? So de então, por isso, né? Então, ter essa ideia bem dos básicos, né? Para entender, isso aí precisa. E daí, claro, vão ter alguns outros que podem surgir, né? Que podem aparecer. Mas focar nesse último ali, né, gente? Leitura e interpretação de textos, tá? É isso que a gente vai focar na prova de inglês, ok? Do Enem, certo? E aí, antes da gente fazer a resolução das questões, vamos fazer algumas dicas, né, para a gente se dar bem, para vocês se darem bem na prova de inglês, né? Então, resolver provas anteriores, né? Isso aí é necessário, né? Por quê, gente? Eu sempre falo isso. Às vezes algumas pessoas vêm me procurar para
fazer teste de proficiência, né? Não sei se você já ouviu falar em TOEFL, TOEIC, teste de proficiência da Cambridge, né? E aí a pessoa fala assim, eu sei inglês, eu sou ótimo em inglês, não tem problema, então eu vou super bem na prova. Não é assim que funciona, tá? Por quê? Porque muita gente, às vezes, sabe a língua, né? Tipo, tem domínio da língua, por exemplo, da língua inglesa ali, mas não sabe fazer a prova de proficiência. E aí que se embanana todo. Por quê? Porque tem uma questão de ter um tempo, qual que é o formato daquela prova, que tipos de enunciados que tem, né? Então você tem que saber como é que aquela prova é, né? Por isso a importância de resolver as provas anteriores, ok? Mantenha-se atualizado sobre tudo. É tipo que nem redação, tá? Vocês tiveram um aulão agora, né? Ontem, né? Com o Luiz Herculano, não sei se alguém aqui participou. Vocês precisam entender um pouco de mundo, né? Notícias de Brasil, porque na prova de inglês também tem textos relacionados, textos atuais, né? Então, se você entender, tiver a par daquilo, né, na língua portuguesa, naturalmente vai ficar mais fácil de entender aquilo na língua inglesa também, ok? Observar a variedade de gêneros, né, que eu coloquei no slide anterior, né, dos principais, de notícias, poesia, música. Então, observar essa variedade, né, e aí quando for resolver as provas anteriores, prestar atenção nisso, né, de como é que são esses gêneros textuais que aparecem, tá? Estudar as resoluções comentadas dos exames anteriores, né? Porque aí, às vezes, não é só resolver, mas é olhar para aquela resolução, entender por quê, né? Porque assim, gente, é sempre seguindo um padrão, né? Eles não vão colocar coisas muito diferentes de um ano para o outro, né? Com relação ao tipo de pergunta, aos tipos de questões, tá bom? Então, claro, bem básico, né? Prestar bastante atenção nos enunciados, né? Porque o enunciado é tudo. Se você não entender o enunciado, como é que você vai responder a pergunta? Nem adianta você querer entender o texto, né? O enunciado é tudo. Encontrar as palavras-chave do texto, ou a palavra-chave, dependendo, né? Então, isso aí entra naquele conteúdo de keywords que a gente trabalhou antes, né? Entender a ideia central do texto, a gente vai resolver algumas questões aqui que, de verdade, você não precisa entender 80% do texto. Se você entender aquela lida de skimming, você já consegue responder a questão e eu vou mostrar para vocês isso, tá? Se atentar para os títulos, né? Porque eles realmente vão trazer, né, sobre o que se trata e tal. Tentar melhorar o ritmo de leitura de vocês, para deixar essa leitura mais fluida, mais dinâmica, né? Porque aí vocês conseguem aproveitar melhor o tempo, né? Isso, na verdade, é para qualquer disciplina, né? Não só para inglês, ok? Então, já que a gente falou da questão da interpretação de texto, não focar tanto na gramática, focar mais na interpretação do texto, tá? Isso é mais importante. Administrar bem o seu tempo na resolução da prova, isso é fundamental, né? Porque às vezes você sabe tudo, mas aí se você não tiver tempo, tudo bem que em inglês são as primeiras 5 questões, então você vai ter bastante tempo para inglês, isso que é bom, tá, gente? Não vai correr o risco de ser lá no final, né, e vocês ficarem cansados, porque realmente você vai cansando, chega no final você não consegue mais nem pensar. Então, pelo menos isso, né? Inglês tá ali bem no comecinho. Se você for seguir a ordem, né, que está ali, né? Às vezes tem gente que responde pelas que acha mais fácil, enfim, né? E aí praticar, claro, o máximo que você puder de inglês. Essas são dicas não só para a prova, né, mas para qualquer aprendizagem de língua estrangeira, né? Porque sem essa prática diária ou semanal ali que você mantém, é difícil aprender uma língua, certo? Então, essas foram as dicas, né, para a prova. And now hands-on, let's practice. Então agora a gente vai praticar, tá? Com algumas questões. A gente vai começar? Tá tudo certo, gente, por enquanto? Yes, teacher. Yes, ok. Yes. Thank you, guys. Então, olha só, a gente vai começar agora com a resolução da prova azul, né, do ano passado, de 2020, tá, gente? Então, olha só. Essa aqui, inclusive, foi a versão digital, tá? Ó. O caderno azul aqui, né, Enem 2020, tá? So, last year, do ano passado, ok? Tem as instruções e, como vocês podem ver,
A primeira questão aqui, ó. Linguagens e códigos e suas tecnologias, temos o quê? English, ok? E não está escrito inglês, né? Ele está dentro de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, as 5 primeiras questões são em língua inglesa, né? Para quem escolhe língua inglesa, no caso. E aí nós temos um texto aqui. Goal. Alguém sabe o que significa goal? Ele pode ser um cognato, tá? Pode ser um cognato, mas tem outro significado além do cognato. Do you know? Que eu me lembre é objetivo. Yes, esse é o que não é cognato, né? Ou seja, não é parecido com o português, né? Mas é justamente é bem usado esse significado de goal, de objetivo, meta, né? Mas goal se parece o que também? Com a palavra parecido com o português? Futebol. Handebol também faz. Gol. Go! Ok. Right. Então, vamos ver se é isso? Vamos ver sobre o que se refere? Só que vocês viram que tem ali uma figura? Ó, isso aqui é importante, gente. Muito importante para a resolução de uma prova, tá? Nós temos o quê? As dicas que não são textuais. Dicas textuais, na verdade, né? Mas que aqui, no caso, que não é verbal, né? Porque eu tenho uma imagem. Olha essa imagem aqui de uma criança que parece. A gente sempre remete a uma ideia de criança da África com fome, né? Alguma coisa nesse sentido, né? A gente vê ela magrinha, ela tá com um olhar triste, né? Não que seja necessariamente da África, né? Mas eu tô pensando aqui nessas imagens, talvez de países mais pobres, né? Que a gente tem como um certo estereótipo, né? E aí a gente vai ver sobre o que é esse texto, pensando que tem já essa imagem, né? Então, assim, será que é sobre futebol? Acho que não, né? Então a gente começa já fazendo essas previsões, vamos dizer assim, né? A gente chama de predictions, que também é uma estratégia de leitura, tá, gente? Quando a gente faz essas previsões de acordo com essas dicas, né? Essas dicas tipográficas que nós temos no texto, certo? Nos textos. Vamos ver lá então. Alguém gostaria de ler? É um texto curtinho, acho que dá pra gente ler em voz alta para não ficar só eu lendo. I guess I can go. Is this one go? Yes, go, Henrique. Okay, so Go has worked to improve access to food for highly vulnerable and food insecurious households in many districts in Zimbabwe. Zimbabwe. Okay, Zimbabwe. We identify such households, supply them with monthly food rations, and conduct monthly post-distribution monitoring. Go works in the same districts to improve access to food for the most vulnerable primary school children during the peak 100 months. The emphasis is on orphans and vulnerable children. Go provides short-term food security support to other vulnerable households by increasing the how do I read? Availability. Availability of grain, and by helping enhance their ability to meet basic needs. Ok, thank you, Henrique. Vamos pensar nas palavras parecidas com o português? O que nós temos aqui? Seguindo a ordem ali. Eu vou até colocar uma ferramenta aqui de destaque para a gente ir passando aqui em cima o marcador. Aqui na primeira linha. Access, né? Food. É uma palavra cognata? Não, né? Mas é uma palavra familiar? Vocês são Yes. familiarizados com food? É, né? Tipo, comida, né? iFood, a gente fala, né? Enfim. Então a gente também pode marcar, não é uma cognata, mas é uma palavra familiar, tá bom? O que a gente tem aqui, ó? Vulnerable, né? Ó, Districts. não parece vulnerável? Parece, né?
Insecure, tipo, insegurança. A gente pode dar uma forçadinha, né? Districts, aham. O país, Zimbábue, né? Que fica na África. Identify. Food de novo, né? Conduct, de conduzir, dá pra dar uma forçada, né? Alguém escreveu alguma coisa? Ali no chat? Oh, there is emphasis. Emphasis, aham, caramba, agora sei porque o pessoal passa perto. Ah, yes, yes. Uhum. Let me see. Work. Work é uma palavra cognata? Não, né? Mas é familiar? Bastante gente sabe o que é work, né? Que é de trabalhar, né? Yes. Yes. Uhum. Então a gente pode marcar, né? Ó. Aqui, food, vulnerable, primary school, children, tudo isso aqui parecido, né? During, durante, né? Onde é que tá a ênfase? Aqui. The emphasis. Aqui, ó. The emphasis is on orphans. Não parece órfãos? Parece, né, gente? Vulnerable children, olha só. Food security support. Olha só que interessante pegar esse grupo nominal aqui, gente. Short term food security support. Tudo isso é um grupo nominal, tá? Então eu tenho food, comida, security de segurança e suporte de apoio, suportar, né? Então dá bastante dica do que é isso, né? Helping também não é um cognato, mas é uma palavra parecida, não é? Parecida não, desculpa. É familiar, não é? Basic needs, de necessidades. Aqui, need não é tão familiar assim, mas enfim, né? Olha só, gente, eu marquei de amarelo as palavras que são cognatas. Olha o tanto de palavra parecida com o português, gente. Dá para ter uma boa ideia do texto, né? Tipo, e a gente tem umas palavras que se repetiram bastante, né? Tipo, vulnerable, food, children, né? Excess, ó, 2 vezes excess também, né? Então, assim, dá para ter uma ideia do que é, né? E goal aqui tá com letra maiúscula, né? Então, aqui não tá como objetivo nem como gol de futebol. Aqui tá como um nome próprio, né? Que é o nome do quê? Dessa organização aqui que está falando no texto, né? E aí vamos para as opções, né? Olha só. Tendo como público-alvo crianças órfãs, ó, tá lá no enunciado, tá? E em situações de vulnerabilidade, a organização não governamental GOAL tem atuado no Zimbábue para. Gente, não precisa nem ver as alternativas, porque isso fica bem tranquilo, né? Assim, a gente pegou bastante palavra food, né? E tudo mais. Então, olha só. Qual a opção que faz sentido aqui para vocês? Incentivar a agricultura orgânica? Fala para mim, tem alguma coisa de agriculture here ou organic agriculture aqui? Tem alguma coisa disso aqui no texto? Não tem, né? Então, meu Deus, né? Obviamente que não, né? Não cita nada disso. A gente sempre vai trabalhar, assim como em qualquer disciplina, com eliminação, né, gente? Sempre eliminar aquilo que a gente sabe que não faz sentido, tá bom? É... Intermediar processos de adoção. Ah, tem escrito órfão aqui, hein? Mas, gente, tem algum lugar falando de adoption, por exemplo, de adoção, alguma coisa? Não, né? Então a gente não pode se confundir com essas palavras que são usadas no texto de uma outra forma, né? Por exemplo, contribuir para a redução da fome. Vamos ver. Para mim tá aparecendo, mas vamos ver as outras para a gente eliminar. Melhorar as condições de habitação. Alguém tá falando de habitação aqui? Ah, mas eu vi house aqui, teacher. House não é casa? É de casa, de moradia. Mas eu tô falando aqui, ó, improve access to food. Certo? Olha, quando eu coloco. Ui, ficou horrível isso aqui. Quando eu coloco access to food, meu, olha aqui, ó. Eu tenho a chave, o ponto central do texto, né, gente? Aqui de novo, ó. Access to food, né? Olha só como ele repete, né? Então, não. Melhorar condições de habitação? Não. Qualificar professores da escola básica. Jesus. Onde é que tem teacher? Onde é que tem basic school? Só tem, tipo, basic needs aqui, né? Então,
Obviamente que não, né? Então, nós temos a nossa resposta C, né? Contribuir para a redução da fome, certo? E aí, o que acharam? Tranquilo? Se todas as questões fossem assim, seria de boa esse Enem? Me digam. Tell me, guys. Sim. Sim, né, Duda? Yes, seria muito fácil se fosse assim. Mas, gente, muitas questões são realmente assim, tá? Então, não é. Isso aqui é do Enem do ano passado. Não tô inventando questão, tá? Isso aqui foi. É a primeira pergunta da prova do Enem do ano passado. Yes, Henrique. Ok? Vamos para mais uma? Olá. Esse textinho um pouquinho maior, tá? Vogue Magazine's Complicated Relationship with Diversity. No título, minha gente, nós já temos muitos cognatos ou palavras familiares. Fala pra mim, vocês sabem o que é Vogue? Alguém já viu falar em Vogue Magazine? Sim. Sim, né? Olha, tipo, já tá ali. Não é cognato? Não é, mas é super familiar, né? A revista Vogue, né? Ok, beleza. Complicated. Parece, né? Complicated de complicação, de complicou, né? E diversity. Não parece? O que parece pra vocês? Diversidade. Diversidade. Escutei aí, né? Diversidade. Então, olha só, gente. Vogue Magazine's Complicated Relationship. Então, relacionamento. Tudo bem que relationship não é cognato, né? Mas eu tô falando pra vocês agora, né? Relação com a diversidade. Vamos ver que tipo de diversidade que ele vai falar agora, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui um texto, tá? Eu nem sei, na verdade, porque assim, ó, que eu tava pensando que não precisaria nem ler o texto todo, tá? Eu vou pegar só para vocês terem uma noção, só as palavras cognatas, tá bom? Aqui pra gente, editor-chefe, aqui, diversity, start, global Vogue brand, né? A brand é a marca, né? March é o mês, né? Sei lá se é um cognato, enfim. Responded, a gente quer achar alguma coisa aqui. Vamos lendo aqui. Estão lendo junto? Só pra gente, que eu não queria perder tanto tempo, que a gente não tem tanto tempo para ler ele inteiro, né? Eu só queria que vocês pegassem, fizessem a estratégia de skimming, que é aquela estratégia mais geral, de bater os olhos, né? Vamos pensando nas palavras cognatas, só para ver o que vocês pegam, tá? Jamaican descent, numa tentativa de diversificar o time. Olha só. Ali, ó, isso. Boa, Amanda. Immigration. Que está. Tá, eu achei immigrated. Peraí, deixa eu achar immigration. Quer falar pra mim onde é que tá? Aqui. Immigration. Much debated immigration ban. De banir. Ó, parecido, né? Various fashion celebrities. Uhum. Naomi Campbell, posso pensar, eu sei que ela é negra, né? Social change, mudança, force ali, ó, force, né? Aí ele coloca but a move into right direction along road to diversity for the global brand. Enfim, ó, a gente leu só por cima, assim, né? Diverse models, né? Aqui, ó, range of ethnically, né? Ó. Então, veja, tem bastante coisa aqui, só marcando aqui, né? Isso. Então, olha só. Olha a pergunta, o enunciado. Considerando-se as características dos trabalhos realizados pelo novo diretor-chefe da Vogue inglesa, espera-se que a revista contribua para a. E aí nós temos as seguintes opções: integração da moda a questões sociais e raciais, ampliação do número de concursos de modelos,
padronização de desfiles de moda internacionais, expansão da moda em países pouco retratados em editoriais, priorização de assuntos relacionados a imigrantes jamaicanos. Ai, teacher, mas tem Jamaican aqui. Mas é que foi um exemplo, né, que citou, né, que tinha contratado duas superstars da Jamaica, né? O que mais parece aqui pensando nisso que a gente marcou aqui? Só marcando os cognatos, gente. O que vocês diriam que é aqui? Tá falando sobre a diversidade da moda. Seria mais pessoas, inclusão social. Aham, então seria letter, qual letra? Inclusão social. Qual que cabe mais isso aqui? Que vai encaixar mais com isso que você falou? Letter A. Letter A, yes, integração da moda a questões sociais e raciais, ok? Então, vocês perceberam? Esses dois textos aqui, gente, eles são bem legais para a gente ver a estratégia de skimming, tá? E aí, eu quero salientar uma coisa para vocês. Eu acho bem legal, tá? Fazer ter a seguinte estratégia. Você lê primeiro a pergunta e depois ir para o texto, tá? Por quê? Gente, se você pega e lê essa pergunta aqui, a gente vai fazer isso com o próximo exercício, tá bom? Eu leio essa pergunta aqui de cara, né? Considerando essas características, espera-se que a revista contribua para. Eu sei que isso aqui está numa visão bem geral, eu não estou querendo uma coisa bem específica daqui, né? Aí eu já vejo tanta palavra assim parecida com o português, né? De coisas étnicas, de social, de diversidade. É a coisa que mais se encaixa aqui, vocês percebem? Então, às vezes, é bem legal vocês lerem o enunciado, a pergunta, porque às vezes é justamente uma pergunta mais de scanning, daquela de pegar uma informação específica, e aí você não fica perdendo tempo lendo o texto todo, você vai direto naquilo que falar. Você já pensou se é uma pergunta de pronome de referência lá, né? De referência de pronome. Daí ele pega e fala assim: o pronome it na linha tal se refere a. E nisso você está lendo o texto inteiro, sendo que ele quer só pegar o pronome na linha tal, sabe? Então, quer dizer, ler o enunciado ajuda bastante, tá? E aí depois, claro, você vai ler o texto e tudo da forma como tem que ser, né? Mas você já sabe o que o enunciado está querendo de você com aquele texto, ok? Vamos ver agora eu vou pular esse daqui e eu queria pegar um aqui, ó. Isso que eu queria fazer para a gente variar um pouquinho, né? Dá uma olhadinha. Ó, não tem nada, é só essa foto com isso aqui escrito, ó. Use only what you need. Use only what you need. Alguém sabe o que é use only what you need? Use Infelizmente. apenas o que você precisa. Isso, use apenas o que você precisa. Gente, nesse caso aqui, realmente não tem como fugir muito do conhecimento de língua inglesa, tá? Por quê? Porque eu não tenho nenhuma palavra aqui que é cognata. Eu tenho you, que é uma palavra familiar, que todo mundo sabe que é você, né? I love you, né? Tipo, enfim, you, né? Only, uma palavra que tem bastante músicas, né? What também, né? What? O quê? Né? Então, assim, quer dizer, tem, né? Use, né? Use, né? Meu Deus, use, inclusive, é, é idêntico, né? Quer dizer, não é tão. É bem, ou tem familiar ou tem cognato, né? Na verdade, vocês vejam, né? Até, esquece que eu falei no início que não tem muita ajuda, muitas dicas aqui. Tem sim. Use é igualzinho o português, né? É idêntico. Use, only, né? Somente, apenas, só. O que você precisa, talvez need, né? A pessoa não tenha tanto conhecimento de need. E aí, estão vendo o que está escrito embaixo disso? Está escrito Denver Water, ok? Isso é importante. Por que isso é importante? Porque aí você vai entender que tipo de campanha, de advertisement, de propaganda é essa, tá bom? E aí eles cortaram o banco, porque a pessoa não precisa, se é uma pessoa só, ela vai sentar só num lugar. Ela não precisa realmente de todo o restante do banco, vamos dizer assim, tá? E aí, olha só. A observação dos elementos verbais e visuais, né, que sejam não verbais, do anúncio, leva-nos à compreensão de que o objetivo da campanha
da companhia, desculpa, da companhia de abastecimento de água de Denver, o objetivo, então, né, ó, o objetivo deles é qual? Divulgar espaços publicitários de grande visibilidade? Não, né, gente? Nada a ver, né? Sensibilizar para a conservação do patrimônio público? Aí você fica pensando, não, como que isso tá nisso aqui? Eu estou incentivando conservar com uma imagem, né, de um banco quebrado ou cortado no meio? Não, né? Apresentar uma forma mais econômica de fazer publicidade? Mas eu estou falando sobre fazer publicidade e essa é que é a economia que eu quero fazer, né? Conscientizar sobre a necessidade de otimização do consumo? Tudo bem que poderia ter escrito assim, do consumo de água, né? Já que tem Denver Water, né? Eles não colocaram, mas, né? E o E, denunciar possíveis danos decorrentes de atos de vandalismo. Também não, né, gente? Então, assim, mesmo não tendo a palavra water nessa alternativa, é isso que eu tô querendo dizer, né? Vocês veem que é com outras palavras, por isso que é importante entender, né, todo o contexto, né, gente? Assim, é só uma frase super curtinha, mas que ela diz bastante sobre isso, né? Sobre qual que é o objetivo da empresa ali, né? Da Samai, vamos dizer assim, de Denver, né? Então, esse tipo de texto também é bem comum, tá? De propaganda nas provas de Enem. Alright? Gente, está tudo certo por enquanto? Tudo ok? Tudo certo. Alright. Temos só mais 15 minutinhos, hein? Fiquem aí. Vamos finalizar aqui com algumas acho que vai dar tempo de fazer mais umas 2 ou 3 perguntinhas, questões, melhor dizendo, tá? Vamos fazer esse aqui? Olha isso aqui. Não, já sei. Vou fazer é que esse aqui também é de imagem, né, eu queria fazer um de tirinha. Deixa eu abrir um de tirinha pra vocês, que o de tirinha é uma das coisas que mais tem, tá, gente? De verdade, assim, é bem comum ter tirinha, tá bom? Então, nós vamos fazer uma questão de tirinha, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, novamente nós temos a prova de inglês, né? No começo aqui, né? Questões 1 a 5, opção inglês, que está marcando ali, tá? Bom, nessa primeira aqui eu tenho um poema, né? Um poema, né? Ó. If children live with criticism, they learn to condemn. If children live with fear, they learn to be apprehensive. Enfim, né? Tá. Agora nós vamos pegar essa daqui que eu quero. É um cartoon, na verdade. Tirinha, cartoon, eles usam bastante os dois, tá? A questão 3, tá bom, gente? Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Daí eu vou botar aqui pro ladinho, daí a gente fica focando nessa daqui, tá? Ó, question 3, guys. Ó, vamos lá. Temos o que aqui na figura, no cartoon? Uma sala de aula, né? Olha lá no quadro. Conseguem ver que tá escrito ali? O back to school. Dá para enxergar ali? Back to school. Aí eu tenho aqui no foco, né? 2 alunos, 2 colegas, sentados um do lado do outro, cada um com um livro grande, grosso na mão. E aí um deles pergunta para o outro: How do you turn this thing on? E aí, claro, eu tenho que entender ali aqui realmente não tem cognato não, tá, gente? How não se parece com a palavra como, né? Do you só tem you, que é a palavra familiar, né? Então, como você e aí eu tenho que saber o que é turn this thing on, né? Ou a ideia de turn on, né? Que é alguém sabe o que é turn on? Ligar. Yes, girls. Então, ligar, né? Aí ele tá assim, ó. How Sorry, ele tá processando aqui. It's processing, just a moment. Aqui. Turn on. Só que aqui ele tá assim, ó. How do you turn this thing on, né? Porque nesse caso eu coloquei o this thing, essa coisa, né? Tipo o livro, entre turn e on, né? Mas o phrasal verb que a gente tem aqui é turn on, né? Que no caso seria de ligar, né? Turn off seria o contrário, né?
desligar, por exemplo, ok? Então, claro, gente, a gente está trabalhando com estratégias, mas assim, eu tenho que ter algum conhecimento, né? Mas assim, vocês vão ver que com as opções de alternativas que vocês têm ali, às vezes você nem precisa entender muito do que está escrito, tá? Querem ver? Olha só, vamos ver aqui. Então, esse cartoon, né? Beleza, agora vamos lá. No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on por que ele usa, tá? E aí eu tenho as opções. Por suspeitar que o colega está com seu material por engano. E aí eu vou pensar assim, bah, os dois estão com o material. Vamos pensar que eu não sei o que está escrito no balão, tá, gente? Tipo, vamos fingir que eu não sei. Eu não sei o que é turn on, tá bom? Mas aí vamos pensar assim, né, com a lógica. Poxa, 2 livros. Eu tô com um igual. Eu vou pensar que ele tá com o meu? Não, né? Porque cada um tá com um. Então, não faz sentido, né? Mesmo que eu não entendesse o que tá escrito no balão, né? Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. Ah, não tem aluno que seria student, né? Não tem good ali para você pensar, né, em alguma coisa nesse sentido, né? Então, também não faria muito sentido, né? Desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Esse até poderia dar uma confundida. Tipo, caso eu não soubesse nada de inglês daquele balãozinho, tá bom? No caso, né? É que, claro, talvez ali eu possa entender um pouquinho da palavra thing, né? Tipo, coisa, né? Tipo, essa coisa, né? E aí eu tô apontando pra essa coisa. Então, talvez até ajudaria a pensar em thing, né? Lembra do Stranger Things, Coisas Estranhas, né? Da série do Netflix. Então, assim, a gente usa bastante essas dicas, né? Por isso que é muito importante ter esse, esse contato com a língua inglesa, né? E aí a gente tem o quê? Entender como desligada a postura. Então, por entender como desligada a postura do colega, e daí ele usa o desligado aqui para alguém talvez confundir com turn on, turn off, sei lá, né? Tipo, como se o colega tivesse uma postura desligada. E aí, o último, desconhecer como usar um livro impresso. Que aí, né, gente? O que é isso? Qual que é a resposta, né? Quando a gente não tá falando a palavra ligar, né? Mas Letra E? eu tenho. Oi? Alguém falou alguma coisa? A resposta seria a letra E, né? Yes, the last one, Matheus. Isso mesmo, é a última, né? Por quê? Porque nesse caso ele tá ali, tipo, eu não sei como é que se usa o livro, por quê, né? É uma crítica à tecnologia, o uso excessivo da tecnologia, né? Todo mundo agora só usa celular, computador, e livro ficou algo, né? Tipo, obsoleto, como se as pessoas não soubessem nem como usar, né? Tipo, nossa, não tem um botão para ligar isso aqui, para falar comigo, né? Tipo, é só papel para eu ler, né? Então, é nesse sentido, tá? Da crítica, ok? Yes. Eu quero fazer agora. Essas outras questões aqui, elas são bem. Eu vou pegar essa da poesia, tá? Porque poesia também é um negócio que cai com bastante frequência. Tem uma outra também que é de música, se não me engano. Aqui. Vamos pegar essa aqui que é curtinha, de música, tá? Madonna, Erótica. É uma música da Madonna, né? 92. Então, olha só. In this life. Aí a gente tá quase terminando, tá, gente? Sitting on a park bench, thinking about a friend of mine. He was only 23, gone before he had his time. It came without a warning, didn't want his friend to see him cry. He knew the day was dawning, and I didn't have a chance to say goodbye. So sad. Okay, so let's check, let's highlight the cognates. Ou as familiares, tá? As palavras cognatas ou as familiares. Por exemplo, life. Todo mundo sabe o que é life, né? Tipo, não é uma palavra parecida. Almost crying, right, Henrique? So sad. Então, life não se parece com a palavra vida, alright? Mas todo mundo sabe o que é life, né? Tipo,
It's my life. Anyways, então tem bastante música com life e tal, né? Então a gente vai partindo dessas palavras familiares também, né? Aí vamos pegar aqui, park, parece park mesmo, né? Sitting, né, de sentar, é parecido, não é que parecido, desculpa, mas é familiar, né? Thinking, de pensar, about a friend. Friend não é parecido, mas muita gente conhece, né? Oh, my best friend, né? Enfim, a friend of mine, um amigo meu, né? He, é ele. He was only 23. Nesse caso, esse 23, ele está se referindo à idade, né? É como se tivesse 23 years old, tá, gente? Então é muito comum falar sobre a idade sem colocar o years old, tá? Isso é uma dica que eu dou. Então você usa só o número. Poderia ter escrito ali o ano mesmo. O ano. O número, né? O numeral. 23 ali no caso, ok? Gone before he had his time, né? Tipo, gone de year. Talvez vocês achem familiar, não sei. Before he had his time. O tempo dele, né? It came without a warning. Não é familiar, eu acho, né? Warning é de aviso nesse caso, mas estou pensando nas familiares que vocês poderiam conhecer, né? Didn't want his friends to see, de ver, né? Bastante gente sabe que é ver, né? Him cry, cry de chorar, né? Talvez seja familiar, né? He knew the day was dawning, day, o dia, né? De escurecendo nesse caso. And I didn't have a chance, chance de chance, ó, chance igualzinho, né? É um cognato idêntico, né? To say goodbye. Say goodbye é bem. O goodbye é bem familiar, né, gente? De goodbye, né? Eu acho que dá pra gente marcar como familiar. Então, assim, ó, quando você olha para esse texto, parece para essa música, né, para esse texto, ele parece o quê? Qual que é o tom desse texto? É um tom alegre? É um tom feliz? É um tom divertido? É um tom triste? Que tom que a gente tem aqui quando a gente fica vendo essas palavras aqui, tipo cry, goodbye? O que parece aqui? Vamos só pensar para ver se a gente pega a ideia ali do texto sem ver as opções. Tristeza, Uhum. despedida, sei lá. É, de tristeza, despedida, né? Então a gente já tem yes, looks like upset, yes, né? Então a gente tem essa ideia de tristeza, né? É o tom, beleza. Aí vamos lá para o enunciado. A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado, e aí é para interpretar, né? O que aconteceu para dizer, para to say goodbye, para estar triste, para ter o cry ali, para esse sofrimento, né? E aí eu vou começar de baixo para cima. Pela traição por parte de pessoa próxima, teria que dar uma forçada muito grande para ter a palavra traição aqui ou alguma coisa nesse sentido. Então, não. Pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos. E aí que tem que cuidar, né? Porque a pessoa olha assim, 23, mais de 20, né? Será que é isso? Só que lembrar que isso está se referindo à idade da pessoa. He was, ele era, ele tinha, no caso, né? Ele tinha só 23 anos, né? Então não tem a ver com o tempo de amizade, né? Pela mudança de um amigo para outro país, não tem nada a ver de move, de se mudar, não tem o nome de um país, não tem nada que se refira a isso, né? Pelo término de um relacionamento amoroso, como é que não pode ser amoroso, né? Porque tem friend e friends aqui, ó. Olha só, duas vezes para amigo e amizade, né? Então, não pode ser romantic, né? Não pode ser de love, né? Nem tem a palavra love aqui, né? Então, difícil. E aí sobra o quê? Pela morte precoce de um amigo jovem. Precoce por quê? Because he was only 23 years old, porque ele só tinha 23 anos, né? Então, essa morte precoce, ok? Então, perceberam? Todos os textos que a gente viu, todas as questões que a gente viu, foram relacionadas ao quê? À interpretação de texto, né? Antes de a gente finalizar, olha só vou passar bem rapidinho. Olha esse primeiro aqui, ó. Ele tem o mesmo começo, né? If children live with criticism, they learn. Nanana. Eu tenho, se as crianças viverem com tolerância, they learn patience. Elas aprendem paciência, né? E aí se eu entender o que é live e o que é learn, eu nem preciso ler o poema todo,
tá? Presta atenção, olha só. Eu vou responder sem ler o texto todo. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Já está anunciado uma dica, né? Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças temem quem as amedronta, amam aqueles que as aceitam, são gentis quando são respeitadas, ridicularizam quem as intimida. Isso pode até estar aqui, em cada uma dessas frases. Só que considerando que elas podem ser, eu tenho que ensinar só uma. E aí eu tenho uma opção que é justamente o que fala em todas elas. Aprendem com o que vivem. Ó, if children vive with criticism, they learn to condemn. Elas aprendem a condenar, né? Ou seja, né? Tipo, eu não preciso nem ler todas as palavras. Ah, eu não sei o que é praise, eu não sei o que é, sei lá, feel sorry, eu não sei o que é pity, né? Não vou ficar focando nisso, porque olha, eu tenho tanta repetição, eu tenho uma estrutura bem pronta que fala sobre viver e aprender e crianças, né? Que, meu, é bem óbvio, né? Eu colocar ali que elas aprendem com o que vivem, né? Letter B. Então, vocês viram como essas estratégias, né, de scanning, de skimming, né, são muito usadas, né, principalmente essa ideia de skimming, né, de uma visão geral do texto, né, de pegar essa ideia principal do texto, como isso é importante e é muito comum na prova do Enem, né? Então, vocês viram, não são textos muito difíceis, não são textos tipo, avançados, com vocabulários muito difíceis. São textos com vários cognatos, né? Várias palavras parecidas com o português, né? Com muitas dicas visuais, inclusive. O enunciado, só o fato de ele ser em português já ajuda bastante, né, gente? Então, eu queria saber, antes de a gente finalizar, se alguém tem alguma dúvida, algum comentário. Alguém aqui já fez Enem? O que que achou? Gostaria de relatar um pouquinho? Falar I've sobre. already done, and I got all questions correct. Ok, great, great, awesome, Yeah, so, Henrique. but I like it, your class teacher. It's very good. Thank you, thank you. Thank you very much. Então, assim, quer dizer, o Henrique já viu, né? Não é difícil, né? E até pelo seu inglês, né? Dá para ver que você tem conhecimento, mas não é só para quem é fluente em inglês, né? A gente consegue, com essas estratégias, com algumas dicas, né? Melhorar essa forma de responder ao Enem, né? Em língua inglesa, ok? É verdade, eu ia comentar isso. Eu não sei nada de inglês, tipo assim, o básico, né? Ali, as palavras familiares. E eu consegui entender muito bem. Eu tava até com medo, tipo, eu nem vou ver a aula, vou chutar as 5 questões, mas fiquei bem feliz de ter visto, porque eu entendi. Ai, que legal, Ellen. Fico bem feliz com esse depoimento. Bem bacana, so good. Então, é isso, né? Assim, você vê, né? Pegando cognatos, pegando várias dicas, a gente consegue se virar, sabe? E muita gente, às vezes, tem muita dificuldade com a fala, né? Com o próprio listening, né? De ouvir em inglês, mas tem um pouco mais de facilidade com o reading, né? Com a leitura, né? Com essas habilidades mais passivas e a própria de escrita mesmo, né? Ali, que não são orais. E é isso que a gente precisa no Enem, né? Não precisamos falar, não precisamos pronunciar, não precisamos escutar, né? A gente precisa ler, tentar entender o enunciado, né? Claro, seguindo aquelas dicas, controlando o nosso tempo, né? Oh yes, nice, Ricky. And that's it, guys. Eu vou colocar aqui rapidamente o slide aqui, o último, só para vocês, se quiserem, tá? Me enviar algum e-mail, se tiverem alguma dúvida. Eu também vou passar aqui no chat 2 sites bem legais para vocês darem uma lida, uma estudada, para pegarem alguns conteúdos, tá? Então, deixa eu pegar aqui, que eu já vou enviar para vocês aqui, ó, no chat, tá bom? Vou colocar aqui, aí vocês copiem e colhem aí no browser de vocês. Esse é do British Council, ok? E esse é um outro, medium.com, que ele é bem legal, ele tem vários textos, vários conteúdos, inclusive atuais de inglês, tá?
textos curtinhos e tal. Então, copiem e colhem esses links que eu coloquei ali, né? Podem me mandar um e-mail, rubia.mara@ifsc.edu.br, ok? Se quiserem algum outro material, alguma indicação, mais alguma dica, né? Alguém tem mais algum comentário antes de eu finalizar? So far, so good, guys? Yes? Tudo certo? Ok, so thank you very much for coming. Muito obrigada por vocês estarem aqui, pelas interações, né? Por prestarem atenção, ficarem até o final. Essa aula também vai estar disponibilizada no YouTube, se algum colega não conseguiu assistir, né? Fiquei bem feliz com a presença de alunos de fora, né? Inclusive de outro estado, né? Então o Léo, né, comentou, é no Mato Grosso do Sul, então temos as meninas aqui, o pessoal que é de outros campos, né, do IFSC, então bem bacana isso, fico feliz e até a próxima, ok? See you guys, have a nice weekend and study and good luck in your test, ok? Boa sorte na prova de vocês, and that's it. Bye bye, guys. See you. Thank you, teacher. I also Thank did you. the last name, but I hope that this will be good. So, Yes, it will be for sure, Duda. bye. Nice. Okay, guys. Thanks, teacher. Have a Thank nice you. week and Thank weekend. you. Thank you very much. Bye bye, guys. See you. See you later. Bye bye. See you. Bye bye.